Pessoal, o seguinte, ó, a Black Friday da Telhanorte fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles resolveram voltar com novas ofertas. Faz o seguinte agora, clica nesse link aqui, dá uma olhada lá no site. Telhanorte, bora fazer economia! Eu queria fazer uma outra pergunta pra você, saindo dessa coisa mundana, porque sair aqui desses negócios de gabinete do ódio, as joias, essas coisas. Não é, porque isso aí não tem fim, isso não tem fim. Eu vejo assim, porque você é o cara internacional do Bolsonaro, é o cara lá que vê a geopolítica e tal. A gente vê um movimento hoje maluco no mundo, né? Porque você tem os caras que são mais nacionalistas, que outros chamam de ultradireita, tem os caras que falam que é o quê? O cara soberanista. Não, então. Essa expressão que então, calma. Peraí, eu que inventei. Peraí, calma. Foi sim. O presidente usa, inclusive. A gente tem os caras que são mais nacionalistas, a gente vê esses movimentos, o próprio Trump, o próprio Bolso aqui e tal, os caras que são assim, e o tal do globalista. Os tal do globalista. Jorge Soros. Então, mas aí o nego fala, porra, mas o globalista é o quê? Império Romano, né? Você pensa assim. Não, mas pera aí, não ri não. Não ri não. E não é uma comparação tão absurda. Isso, não é. pera aí, não ri não, porque aqui o papo é mais profundo do que existe. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você, um exemplo simples. Que o nego fala do globalista, porque uns falam que é teoria da conspiração, aí pode ser que seja, que é política, meu. Política você nunca sabe. O político, ele é um ser muito ele fica muito voando assim, ó. Ele fica olhando ali o negócio, fala onde é que eu vou aqui e tal. Aí você vê o seguinte, veja bem onde eu me coloco na situação de um imbecil, de praticamente um burro, um jegue. Porque tem esse negócio que você ouve falar, mas você não sabe direito. Por quê? Porque tá além de tudo que nós estamos falando. Por exemplo, o cara do Glenn, quando ele veio aqui, o cara que financia o site dele é do eBay. É o dono do eBay. Sim. Qual é o interesse do dono do eBay ter um site de política no Brasil? Aí eu me pergunto, por que esse cara De tem... extrema esquerda. Ele é... Não sei se é extrema, é do O Glenn. Intercept não é um vamos site falar de extrema esquerda. e direita. Por quê? O que acontece? Emílio, isso é muito simples. Se a gente olhar... Não é simples, não. É simples. Aí você tá me pra chamando você de que é mais muito burro inteligente, ainda. a gente é burro. Se a gente olhar para... É muito simples, não é simples, não. É Se complicado. a gente olhar para os livros de O único que história, entende é o pegar ali, seu. por exemplo, a Renascença, a gente sabia quais eram as principais famílias que estavam influenciando o jogo político. Tinham lá os Médici, tinha todo mundo identificava, a gente fala disso nos nossos livros de história, que era uma base localizada, menor, evidentemente, de acordo com, a capacidade de comunicação da época. E tudo tranquilo, todo mundo sabia, bom, aqui os Médici vão influenciar, os Borgia vão influenciar, e essas famílias estavam no jogo e eram levadas em consideração quando qualquer analista político tentava entender o que ia se passar ali, por exemplo, em Florença. Depois a gente vai tendo uma série de mudanças, a base do poder, a organização do poder se transforma, mas a gente tem, por exemplo, no Brasil, que é um país patrimonialista, que tem aí seus oligarcas tradicionais, também famílias claramente identificáveis que sempre influenciaram o jogo. Qual que foi a grande mudança? A gente passa ali na virada do século, sobretudo século XX, a gente passa realmente por uma transformação das comunicações, das tecnologias e tudo mais, e isso permite um alcance maior. Ou seja, a esfera de ação de um indivíduo comum, ela é expandida de modo magnífico, sobretudo se o cara tem muito dinheiro e tem muita capacidade de financiamento. E isso leva, então, a situação em que certas famílias, certos grupos, têm a capacidade de influenciar, como influenciam em qualquer outro lugar, através ali de grupos de pressão, através do controle, digamos, da discussão e do debate público. Isso vai ocorrendo e a gente chega aí nessa base que se chama globalismo. Mas para explicar de modo mais didático um pouco, quando você falou do Império Romano, o globalismo, ele é de fato uma forma de imperialismo. Ele é de fato uma forma de imperialismo. Só que ele é um imperialismo que tem aí aspirações totalizantes. Ele quer englobar todo o globo, e daí a ideia... John Lennon, mundo sem nações? Um mundo sem nações, sem fronteiras, sem religiões, essa coisa toda. Aquilo ali é globalismo puro. Mas você acha que tem isso mesmo? Tem uma tentativa. Tem uma tentativa muito claramente e tem avanços nessa direção. A gente sempre tem que lembrar que o fato de algo ser impossível
não significa que pessoas não vão morrer por aquela ideia. Vão almejar, né? Se a gente pensar, por exemplo, o comunismo é comprovadamente impossível. O Mises, da escola austríaca que a gente mencionou aqui, mostrou ali no problema do socialismo que o cálculo econômico que seria necessário para identificar a alocação de recursos e tudo mais torna o comunismo impossível. Mas isso não significa que, em nome do comunismo, as pessoas possam buscar o poder, exercer uma certa sedução sobre as massas, e com o globalismo não é diferente. O globalismo, na sua base, ele tem, digamos ali, objetivos muito nobres, de paz de um lado, paz no mundo, prosperidade de outro. Então a gente vai ter paz e prosperidade, a gente vai acabar com as guerras, que eles acusam falsamente de serem culpa dos nacionalistas, nunca foram sempre culpa de projetos de poder globalistas ou imperialistas, se a gente usar a linguagem tradicional. Sempre é um cara como Hitler, que está querendo expandir o seu território, querendo dominar outros países, querendo dominar outros povos. Nunca é uma coisa mais simples, a não ser aquelas guerras mais pontuais. Então, eles acusam falsamente isso, mas o fato que a gente tem é o seguinte: há uma tentativa, um esforço, que eu não sei se é possível ou não, eu acredito sinceramente que não é possível, de mudar a base do poder, de uma base territorial, onde você tem um território claramente delimitado, uma população contida dentro daquele território, tendo voz e participação por meio dos seus representantes, ainda que de modo imperfeito, para uma base funcionalista, ou seja, você deixa de ter essa base territorial. Agora não é o Brasil e os brasileiros que decidem como certos problemas vão ser resolvidos. Você tem funções, ou seja, você vai criando agências, você vai criando fundações, você vai criando instituições que se ocupam de certos problemas. Então você tem lá uma agência que cuida apenas de saúde, uma agência que cuida apenas de assuntos OMC, de clima e tal. Então você vai transferindo pouco a pouco. Mas você acha isso mesmo? Claramente, claramente. É? Claramente. Mas por quê? Tem a família Deus, tem ainda a família e Deus. Sim, aí que tá. para alguns. Porque Deus... Não, lógico, porra. São obstáculos. O que junta nós? É Deus. Mas aí você... O que juntou a Europa inteira, falando vários idiomas? É Deus. Aí você tá dando... Não é? Mas a nossa resolve o meu? Não é nosso Deus, Jô? Claro. Eu tô lendo Não, eu aqui tô- o ódio, Eu tô muito ódio na filosófico. internet. Ah, A internet está... Não, né? está Mas eu acho interessante. Polvorosa. meu, eu acho tá interessante. dando merda aí vocês falando aí. Por O quê? pessoal tá maluco. Tá odiando. Por Tá. quê? Tá odiando. Porque mexe aí, né? Mexe. Se não tivesse odiando, tinha alguma coisa errada. Não né? tem Deus aí no Twitter. Mas Eu essa- acho até não, curioso essa- você ver o Felipe Caraca. falando, porque assim, todo mundo faz umas análises internacionais na mídia, no Twitter, nas redes sociais. Eu nunca vi uma análise social, a Kelly me pagou agora o salário do gabinete do ódio, então eu posso elogiar. Eu nunca vi uma análise internacional com a qualidade do Felipe, entendeu? É essa a questão, as pessoas não sabem sobre o que o Felipe está falando, e quando você ouve, você fala, opa, pera aí, eu preciso prestar atenção. E Então, essa mudança, Emílio, de uma base territorial do poder para uma base funcionalista do poder, ela foi inclusive teorizada por teóricos mainstream das relações internacionais. A gente tem, por exemplo, o David Mitrani, que é o grande mentor do processo de integração da União Europeia, que ele fala justamente isso. Pouco a pouco a gente vai tirando, com a ideia de que, olha, um país não pode resolver sozinho os problemas, uma população não pode resolver sozinho os problemas, porque esses problemas se espalham através das fronteiras, então nós precisamos de agências e organizações supranacionais que possam atacar esses problemas. E qual o problema que isso vai criando? Você começa a fazer isso com uma suposta solução, e aí você vai criando agências, organizações que são formadas por um corpo burocrático permanente, que tem uma agenda, tem ideologia, tem objetivos políticos, mas que não são eleitos, sobre quem não tem nenhuma transparência. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo jamais terá como saber quem toma decisões, por exemplo, na Unesco, na OMC, na Organização União Mundial Europeia, da Saúde, na própria União Europeia, que é uma coisa bastante difícil de se compreender. Então você vai tendo essa mudança, e ela foi teorizada antes. Quando você pensa, por exemplo, na ideia de chegar a um todo que direcione ali as diretrizes políticas, você tem uma figura como o Alexander Wendt, dizendo claramente que ele propõe e defende que se crie um governo mundial. Alexander Wendt é um dos 3, talvez, maiores nomes das relações internacionais atualmente. Aí você pega todos os analistas, todos os comentaristas, professores, acadêmicos, fala, olha aí a teoria da conspiração, mas está lá nos professores, nos acadêmicos, nos pesquisadores, que eles próprios usam como base. E muitas das vezes eles estão seguindo nessa direção sem sequer se dar conta. Porque o que você tem é justamente isso, a promessa de paz, a promessa de prosperidade, você vai tirar ali essa base territorial, transferir para uma base funcionalista, e os problemas vão começar a ser resolvidos tecnicamente. A gente tem esse problema dentro do Brasil, domesticamente, a proliferação de agências que tomam decisões supostamente com base técnica e não com base política, e que não são, portanto, passíveis
de um controle pela população, e você tem isso numa escala supranacional. Se você pegar países que estão atentos a esse problema, o Reino Unido, por exemplo, fez um estudo para levantar qual era a origem da maioria das propostas parlamentares que passavam pelo parlamento britânico. O parlamento britânico, tradicional, poderoso, imponente, e o que eles descobriram foi que 90% dessas propostas tinham início fora do Reino Unido. Não eram pensadas por britânicos, não eram pensadas em organizações ou universidades britânicas, mas eram pensadas em grandes think tanks, fundações internacionais, que colocavam aquilo ali e o sujeito simplesmente pautava. Quer ver um exemplo? Quando a gente pensa na Base Nacional Comum Curricular, aqui na educação brasileira. No momento que isso começou a ser discutido no Brasil, a gente tinha uma coisa chamada Common Core sendo discutida nos Estados Unidos. E o mesmo sendo discutido na Polônia, na Hungria, e na Itália, e na França, e no Reino Unido. Por que teve uma convergência? O que é o Common Core? É a Base Nacional Comum Curricular. Você definiu um currículo único. Currículo escolar. Currículo único. Currículo unificado. Currículo escolar, que vai ser imposto de cima para baixo, e todo mundo tem que seguir aquele mesmo currículo. Então, será que todo mundo teve a mesma ideia ao mesmo tempo? Ou será que a gente tem realmente agências e agentes capazes de influenciar as pessoas a seguir certas diretrizes? Um exercício que fica aí para o pessoal que está nos ouvindo, que possa ter interesse por isso, é ler tudo que o Aldous Huxley escreveu, ele, autor ali do Admirável Mundo Novo. Mas uma coisa que costuma não aparecer na biografia dele é que o irmão dele, Julian Huxley, foi o fundador da Unesco, pensando ali cultura, educação e tudo mais. E muito do que o Huxley denuncia nos livros dele, aquela distopia, era justamente lendo os documentos, os manifestos e o trabalho que o irmão dele fazia. Ele mesmo tem comentários dizendo isso. Então isso fica muito claro que lá atrás, em 1947, quando a Unesco foi fundada, o Huxley já enxergava que isso nos levaria a um mundo distópico, onde sob o nome ali de um tecnicismo que controlaria todos os problemas com soluções perfeitas. Parece filme isso. A gente É acabaria... verdade. É verdade. É isso, professor? É verdade, porra.